Bem, partindo então para o nosso próximo jogo, o outro grande jogo da semana. Não precisa dizer muita coisa, já está na tela, né? Georgia contra Alabama. Uh, Georgia que Jogo da ESPN número 2, tá? Só pra já avisar que a galera vai passar na ESPN 2. jogo de transmissão na ESPN2 entre Georgia e Alabama. As duas equipes folgaram nessa última semana, né? Georgia veio de uma vitória contra Tennessee na semana 3. Triste. E Alabama vem de uma vitória sobre o Wisconsin antes de folgar nessa semana. É um duelo que promete bastante coisa, porque nós temos Kalen DeBoer tentando preservar já numa situação complicada, né? Porque mais uma derrota, além de botar de novo a Alabama em performance de 50% de aproveitamento, faz com que o time comece 0-1 na SEC e corra risco até de sair do top 25, a depender do resultado. Mas a equipe vem de uma vitória, né, sobre Georgia na temporada passada, né, naquele jogo fatídico que Alabama abre uma grande vantagem, Georgia empata e vira o jogo, e numa jogada assim espetacular acontece o imponderável daquele lançamento do Jalen Milroe pro Ryan Williams, né? Que ele faz aquele touchdown assim espetacular. Alabama vira e vence o jogo, né? Para pular para a primeira posição do ranking. Tudo isso para na semana seguinte perder para Vanderbilt naquele acontecimento incrível, né? Mas nesse caso, Georgia entra nessa partida como favorita por 2,5 pontos, né? Um jogo bastante equilibrado. Alabama ultimamente tem indo muito mal fora de casa, é preciso lembrar, né? Alabama, dos quatro jogos dentro da SEC na temporada passada, perdeu 3. Perdeu para Vanderbilt, perdeu para Tennessee, perdeu para Oklahoma. Estreou com derrota fora de casa para Florida State e agora joga fora de casa contra a Georgia. Contra uma Georgia que certamente quer vingança, e muita vingança, vai vir sedenta por essa vitória. O que dá para esperar de um confronto desses, assim, que tem muita coisa em jogo, né? Porque você tem ali a SEC na linha e playoff na linha, principalmente para Alabama, nesse momento que o time já está com uma derrota no calendário. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre um jogaço, né? Como a gente já falou, já vai passar na ESPN, a gente vai ver uma partida interessante. Não é Geórgia dos velhos tempos, não é Alabama dos velhos tempos, só que são dois times muito nivelados e muito equilibrados. Primeiro, falar um pouquinho sobre Geórgia. Cara, Geórgia tem o Gunnar Stockton como quarterback dessa equipe, é um cara que ele é um controlador de jogo, ele é que nem é o que a gente viu bastante do Carson Beck, só que ele é um quarterback um pouco mais reativo ao que está acontecendo na defesa, né? Ele consegue fazer uma leitura melhor, ele consegue encontrar seus recebedores lá. E aí, quando você tem um jogo como essa defesa de Alabama, você vai precisar do seu tight end. O Oscar Delp, que é o tight end dessa equipe, ele não está tendo tanta recepção assim, mas ele é um cara que talvez tenha bastante recepção nesse jogo, porque ele vai tentar achar espaços no meio do campo deixado pela defesa de Alabama, principalmente rotas curtas e médias. E aí que vem outros recebedores. Você tem Zachariah Brent, como recebedor número 1 dessa equipe, que é um cara que faz rotas longas e pode também ter espaço no fundo do campo depois que você começa a soltar esses passes curtos, e também com a corrida do Lance Frazier, né? A gente não pode esquecer disso. E você também tem o Kobe Young, que é um wide receiver número 2 dessa equipe, é um cara que aparece bastante também, com rotas médias, principalmente no meio do campo, onde o Zachariah Brent ele puxa o safety e ele acaba aparecendo ali no meio do campo, recepcionando. Então isso pode acontecer bastante nesse jogo. E aí, cara, quando a gente olha para essa defesa de Alabama, essa defesa ela vai precisar ser muito reativa em relação a isso também. Vai ser um jogo de reativo contra reativo, sabe? Quem tentar ser mais ativo nesse jogo vai perder. E a defesa de Alabama, ela gosta, ela gosta de jogos assim, onde ela é reativa, onde ela espera o ataque começar a moldar para ela literalmente se moldar em cima do ataque e pegar os caras de surpresa, sabe? Mas esse ataque de Georgia ele consegue ir se moldando em diversos pontos, sabe? Ele começa a entender que as defesas estão se ajustando e começam a se remoldar. Então vai ser bem legal essa disputa. Do outro lado, a gente tem um ataque de Alabama, que é comandado pelo Ty Simpson, que é um quarterback que é um pouco mais é, pesado, né? Ele não é tão móvel assim, já conseguiu algumas jardas terrestres, mas não é um cara
que você vai ver correndo pelo meio do campo, e assim, ele vai ter que passar bastante essa bola para o Ryan Williams. Mas também tem o Jamie Bernard, né, que é o wide receiver número 2 dessa equipe, que apareceu quando o Williams teve lesão nessa temporada, né, não conseguiu concluir jogos, e aí ele apareceu bastante, mas tendo essa dupla, você consegue abrir espaços no meio dessa defesa de Geórgia. Só que a gente também tem que lembrar, o jogo terrestre não estava entrando nos primeiros jogos. A Alabama estava sofrendo com isso. Só que agora o Jay Miller volta, né? Jay Miller, que é um running back que veio no portais diferentes para fazer esse ataque andar. A expectativa é que ele jogue nessa partida, ele faça sua estreia na temporada. E, e aí, claro, o Richard Young só seja um cara para rotação. Claro que o Richard Young ele vai aparecer em alguns momentos, até porque o Bernard não, desculpa, gente. O querido Miller, ele não vai conseguir correr todos os drives, correr 100% das vezes, correr toda hora. Mas vai ter uma rotação entre os dois e tira essa carga, esse peso em cima do Young. No final das contas, assim, eu acho que vai ser muito mais a defesa de Alabama tendo que dar a vitória para o seu time e fazer com que o ataque de Georgia se sinta desconfortável no jogo e domine o ataque de Georgia do que o inverso, sabe? A defesa de Georgia garantir a vitória para cima do ataque de Alabama. Eu vejo a defesa de Georgia conseguindo parar o ataque de Alabama em vários momentos, mas para isso a defesa de Alabama precisa parar o ataque de Georgia em diversos momentos do jogo e deixar seu ataque vivo na partida. Caso contrário, esquece. Georgia vence, tá? Tu acredita que esse jogo ele vai ser um jogo de poucos pontos ou talvez a gente possa ser surpreendido? A linha, quer dizer, Cara, o over-under está em pode falar. 52,5 pontos. Seria, no caso, uma partida de 26-26, por exemplo. O over-under é aquela coisa, né? Que tu aposta na quantidade de pontos somados das equipes. Eu acredito que seja um jogo com menos pontos que isso. Até uma linha, por exemplo, que nem Oklahoma-Auburn nesse final de semana, assim, que você tem defesa decidindo ali que os ataques vão ter um certo sofrimento, sabe? Eu vejo um jogo tipo isso, sabe? Tipo um 24-21, um 24-17, um 20-13, alguma coisa assim. Eu não vejo um jogo com muitos pontos também, não. Eu vejo um jogo muito equilibrado e com umas defesas jogando bem, tá? Não necessariamente vai ser um jogo ruim. Eu não vejo sendo um jogo ruim. Eu vejo um jogo esse jogo sendo um jogo defensivo e aí automaticamente é um jogo de poucos pontos, tá? Mas não vai ser um jogo ruim, não. Vai ser um jogo onde as duas defesas vão trabalhar. Como foi Auburn e Oklahoma. Foi um jogo muito defensivo, mas que não foi um jogo ruim. Foi um jogo até interessante, foi um jogo legal de se assistir. Alguns comentários do Nadir Oliveira, né, que torce para Alabama. Precisamos da volta do Keenan, né, para ajudar no jogo terrestre contra a Georgia. Ele acha que o Riley vai ter mais snaps que o Young. E ele acredita também que a linha ofensiva de Alabama vai mudar, com o Roberts como right guard e o calouro, o Carroll, como right tackle, né? São algumas possibilidades, né, de uma linha ofensiva de Alabama que tem sofrido muito, né, ultimamente, né, nos últimos 2 anos, principalmente tem mostrado uma linha ofensiva bastante frágil, né, e esse ano também não começou aquela maravilha, né? Aí são coisas aí que estão postas, no caso. Não sei se quer comentar alguma coisa sobre esses atletas ali dos estados. Sobre quem, perdão, tava precisando. Desculpa. Tem da volta do Kino, né, para ajudar no jogo terrestre contra a É, Georgia. o DL, né? Jogador de linha defensiva, sim. É interior de linha defensiva, um defensive tackle, um cara que vai fazer um bom trabalho e precisa disso. Ele é o nose tackle dessa equipe, né? E quando ele saiu lesionado, os seus adversários, no caso, o último adversário de Alabama, que eu esqueci quem foi, mas, cara, foi o Wisconsin, se eu não me engano, eles conseguiram correr bastante com a bola, conseguiram fazer um bom trabalho no jogo terrestre. E aí foi onde, não foi o Wisconsin, não, enfim. E aí a Alabama acabou perdendo. Então, Não, e aí a Alabama acabou. Foi Florida, perdeu. foi Florida State que perderam. Foi Florida State, foi. Isso aí. Efetivamente. Foi. Exato. Que aí, cara, Florida State começou a correr, e foi aí que Florida State venceu a partida. Eu até falei sobre isso quando a gente falou há 2 semanas atrás, sobre Sim. esse confronto que Florida State conseguiu vencer, porque o jogo terrestre entrou depois que o Keenan saiu. Né? Então, sim, ele está nesse jogo vai dificultar um pouco a vida do Frazier e forçar um pouco mais o Stockton a passar a bola e vira um problema para George.
Pois bem, vamos para os palpites, né, no caso. Na tua visão, a linha de favoritismo ressaltando, né, 2,5 para Georgia, jogo com transmissão na ESPN 2, às 8h30 da noite, para quem está vendo aqui no YouTube. Teu palpite de vencedor, Georgia ou Alabama? Cara, eu fico com Georgia. Eu fico com Georgia. Eu vou ficar também com Georgia também. Não sei se exatamente pelos mesmos motivos, mas eu tenho a questão, eu não confio em Alabama fora de casa. Alabama está sendo sofrível nesse aspecto. Eu acho que Georgia vai ganhar bem esse jogo. E não tem a ver com clubismo por Alabama ser a rival. Ok? É igual a mim, eu não tenho essa questão. É realmente porque eu acho que o esquema de Georgia consegue implementar melhor do que o esquema de Alabama, e a defesa de Georgia hoje ela tá performando melhor do que a defesa de Alabama, tá? E aí essa é a minha visão em relação a isso.